Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou. Como é feito o povo, vivendo em união, quando a rivalidade separando a comunhão. Isso é bom sobre si, as nossas dores. Bom estarmos mais uma vez aqui nessa comunicação virtual e tendo nesta noite como tema impedimentos na caminhada cristã. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 13, lemos assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Principalmente hoje em dia temos muitos impedimentos. Essa mensagem se torna bastante atual para as nossas vidas. O impedimento de ir e vir, que a Constituição consagra para todos os brasileiros. Somos impedidos, tudo por conta desta pandemia, são impedidos de se dirigirem ao seu local de trabalho, impedidos também de ir para uma praia, a um lugar de lazer, e até mesmo de vir para a igreja. É o que vivemos nos dias de hoje. E é bem fácil observar que normalmente impedimentos nos levam a desistir. Sabe do que nós devemos desistir? Está lá em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando nos convertemos, temos como uma criança que procura o leite materno, nós também procurando nos alimentar da palavra de Deus, nos nutrindo do que sustenta o nosso espírito, e aí vamos crescendo. Só que tem muito crente que fica criança sempre. É o crente que fica ali no banco a vida toda. Somos chamados para crescer na estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Então, que não haja impedimento para essa sua caminhada cristã, antes crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nessa mensagem queremos ver que impedimentos existem de todas as partes. Vamos começar aqui com o apóstolo Paulo, aprendendo primeiramente que algumas coisas podem evitar impedimentos. Paulo era um cidadão romano de nascimento, possivelmente o seu pai ali conseguiu esse direito no seu trabalho para Roma. E o que aconteceu? Ele e Silas foram presos, não havendo julgamento, e isso era proibido pela lei romana. E aí então Paulo e Silas foram livres da prisão por causa disso, quando Paulo intercedeu e disse assim: nós estamos aqui no cárcere sendo cidadãos romanos,
E isso causou um pavor muito grande naquelas pessoas, onde o principal ali disse: olha, eu consegui a cidadania romana comprando, gastando muito dinheiro. E Paulo falou: olha, eu tenho de nascimento. E eles ficaram muito preocupados com isso e fizeram de tudo para que Paulo fosse livre ali, mandaram que eles fossem soltos da prisão, porque eram cidadãos romanos. Portanto, se evitou um impedimento por essa questão. Também nós vemos que Paulo foi livre de castigo por causa disso. Lá estava ele, pregador do Evangelho, agora para ser açoitado, para sofrer na pele. Ele diz ali para o responsável daquele açoite: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? E lá foram eles, aqueles que estariam açoitando, correndo para os seus oficiais e avisando que Paulo era cidadão romano, e se apressaram em livrá-lo, porque a lei exigia isso. Portanto, nós temos algumas coisas que podem evitar impedimentos, devemos olhar com carinho para isso. Uma outra situação que pode evitar impedimento para nós é a nossa educação. Quando somos atendidos numa repartição pública, nas UPAs da vida, quando temos educação, quando conversamos com as pessoas, explicamos corretamente o que está acontecendo, então somos bem atendidos, todo mundo fica bem. Então, ser educado abre portas. Também o estudo, quem tem um estudo dentro de uma humildade do seu ser, mas com o conhecimento, ele abre portas também com isso. Uma posição social, a própria nacionalidade, nós somos brasileiros, eu posso adquirir a nacionalidade italiana também, podendo assim viajar lá para a Itália com mais facilidade, porque o impedimento, a barreira se vai, sendo que eu teria essa possibilidade. Também a nossa profissão, a profissão de alguém, eu como pastor, tenho livre acesso a ir para um hospital, um advogado, um político, um policial, eles têm entrada em determinados lugares onde outros não podem entrar. Então são algumas coisas que podem evitar impedimentos nas nossas vidas. O próprio ser crente muitas vezes trará muitos impedimentos. Muitos não conseguem um emprego porque aquele patrão diz: não, eu não vou empregar um crente. Muitos são expulsos de suas famílias porque professam o nome de Cristo, mas é certo que ser crente abre outras portas, muitas outras, e aquela porta principal que é a entrada no reino de Deus, que é a entrada nos céus, esta porta está aberta para todos aqueles que creem e que têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aprendemos também que Paulo tinha uma ocupação, e essa ocupação era o fazer tendas. Está lá escrito em Atos 18:3, com Áquila e Priscila, um casal que Paulo conheceu, que também professavam o nome de Cristo, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então, quando se tem uma ocupação, as coisas ficam mais fáceis. Muitos desocupados são rejeitados, muitas pessoas não querem estar perto delas. Então, a ocupação também é bastante importante para termos acesso às pessoas. Mas estamos aqui para falar e sermos avisados dos impedimentos, experiências dolorosas na caminhada de Paulo. Queremos destacar agora, em primeiro lugar, a solidão
e o abandono. É um impedimento grande quando nós vivemos essa situação. E lá em 2 Timóteo capítulo 4, alguns versículos destacam que Paulo estava sendo abandonado, estava ele sozinho, solitário. Ele, um ser humano, carente também desse apego. Nós também temos as nossas carências, nos apegamos aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos da igreja. Isso muitas vezes também já está nos faltando no tempo de hoje. Tem um aniversário, tem um casamento, já não podemos participar, já não podemos estar ali juntos, participando daquela alegria, daquele contentamento. E para Paulo, nesse texto, ele diz assim: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Timóteo, é bom ter a sua companhia, falarmos das coisas de Deus juntos, porque Demas, que deveria estar aqui comigo, ele me abandonou, ele preferiu as coisas do mundo, olha só, trocou o bom caminho pelo caminho mau. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Que bom, pelo menos o médico amado está fazendo companhia para Paulo. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Na minha defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Como Jesus também, quando foi para ser crucificado, os seus discípulos todos fugiram, não se identificaram como apóstolos, como os discípulos de Jesus. Pedro negou ao Senhor 3 vezes. É uma situação difícil essa do abandono, da solidão, do estar sozinho. E Paulo está sofrendo tudo isso, e isso se torna um impedimento. Que isso não lhes seja posto em conta. Coração amoroso, coração pastoral do apóstolo. Olha, esses que estão falhando comigo, eu sinto muito, mas que não pese contra eles o terem me deixado aqui sozinho. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, olha, deixei-o doente em Mileto. Outra situação difícil, quando a pessoa está doente, você não pode nem ir lá visitá-la. Fica a nossa oração. Temos aí a família do irmão Gerôncio com a Covid. Fica a nossa oração por eles, nosso carinho, nosso amor. Ninguém os abandonou, mas o impedimento está existindo. Irmã Margarida e outros irmãos. E toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Marcos também foi alguém que andou junto, que pregou junto, viu as maravilhas do Senhor junto de Paulo, mas pelas suas razões deixou o caminho. Mas agora Paulo está dizendo: olha, melhor ele do que ninguém. Sim, se for possível, me traga aí Marcos, João Marcos. Ele deverá ser bastante útil aqui comigo no ministério. Paulo sentiu na pele a dor da solidão e do abandono, mesmo sabendo que Deus jamais o abandonaria, mas humanamente expressou sua dor de ser deixado por aqueles que um dia caminharam com ele. Irmão, se você está com esse sentimento, e nessa pandemia, não só para os crentes que têm uma segunda família, que é a igreja, mas imagine as pessoas por aí afora, que tinham as suas opções, que tinham as suas saídas, que tinham suas visitas familiares, as suas comemorações. Isso machuca bastante, isso nos deixa impotentes. Isso pode estar alcançando muitos dos corações dos irmãos.
Então esse sentimento nós estamos vivendo bastante hoje, a exemplo de Paulo, mas que saibamos que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos abençoando e nos guardando para, num futuro bem breve, sim, estarmos todos juntos, porque é tão bom essa comunhão, somos seres sociais, queremos viver com os irmãos, queremos viver bem com as pessoas. E além de solidão e abandono, Paulo teve privações. Podemos enumerar 3 delas no final da sua vida. A primeira foi a privação emocional, pois sentiu-se só num calabouço, numa prisão, na umidade, no escuro, insalubre, solitário. Isso faz um mal muito grande para o nosso emocional. Que você ore a Deus, para que Deus cuide, para que Deus olhe para o seu emocional, para que Deus te dê a condição de dentro do seu lar, principalmente com seus parentes ali mais chegados, estarem emocionalmente sadios. A segunda foi a privação mental. Paulo, que gostava da leitura, Paulo, que gostava das coisas de Deus, estava desprovido de seus livros e pergaminhos, pois não podia aprofundar-se nas verdades eternas de Deus. Quando nós também somos separados da palavra de Deus, do alimento diário, quando nós mesmos nos permitimos esse impedimento, que mal nós fazemos para nós mesmos. E o ir à igreja também é uma alimentação, na explicação de uma mensagem pelo pastor. Isso nos faz falta, isso é uma privação mental. Timóteo, quando vieres ao meu encontro, traga os livros, especialmente os pergaminhos. Estão me fazendo muita falta. Quero me dedicar à leitura, eu estou tendo tempo para isso, eu preciso deixar a minha mente ocupada. E você que possa estar tendo um pouco mais de tempo, procure colocar na sua mente coisas boas, coisas saudáveis, o que deve ocupar a sua mente, aquilo que for bom, aquilo que é de louvor, aquilo que é uma coisa boa, saudável para você. Não permita que lixo invada a sua mente. E a terceira foi a privação física. Diz Paulo a Timóteo: apressa-te a vir antes do inverno, pois na chegada do inverno eu preciso da minha capa, talvez velha, suja, mas é para me proteger do frio insuportável que estará chegando sobre nós. Então traga-me a capa. É uma necessidade, uma privação física. E nós temos também às vezes muitas privações. Precisamos ir ao mercado, precisamos comprar alguma coisa e não está fácil essa situação. As privações desta caminhada não podem ser motivos para nos afastar do amor de Deus, nada disso. Narrado, como Paulo mesmo disse numa pregação que fizemos recentemente: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo é o mesmo que escreve isto, e ele estava sofrendo, estava tendo impedimentos de toda sorte sobre si, mas ele, no fundo do seu coração, sabia que nada
poderia fazê-lo negar a Cristo, negar o Evangelho. Muito pelo contrário, em qualquer oportunidade já estava ele lá pregando para os soldados, anunciando Jesus em todos os lugares aonde ele estava, onde Deus o tinha colocado. E ainda vemos um impedimento severo para a vida dele, que foi a traição. Jesus Cristo também foi traído por Judas Iscariotes. Nós muitas vezes somos traídos por pessoas amigas que nós confiávamos tanto. Então Paulo foi traído por Alexandre, o latoeiro, indivíduo este que trabalha, conserta, fabrica ou vende objetos de lata ou de latão. É um funileiro daquela época. Esse Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Então, além de todos os meus sofrimentos, alguém aí que está fazendo isso. E aí Paulo diz: o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Irmãos, nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós, percebendo a injustiça, levamos a Deus em oração: Senhor, faça o que tem que ser feito. Senhor, Tu sabes, o Senhor ouviu, o inimigo se levantou contra mim, ele é forte, mas eu deixo nas Tuas mãos, Senhor. Faça do Seu jeito, faça a Sua justiça para essa questão. Eu não sei argumentar, eu não sei medir o tanto do mal que a pessoa me fez, mas o Senhor sabe todas as coisas. É Tu mesmo, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Não é do bem, é do mal. Não é fácil ser traído, não é fácil lidar com pessoas que buscam uma oportunidade para puxar o nosso tapete e nos apunhalar pelas costas. Em vez de guardar mágoa, Paulo entregou para Deus a sua causa. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Mesmo passando por esses dramas, impedimentos e experiências dolorosas na caminhada, Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isto é saúde para o nosso espírito. Isso é palavra que nos aumenta a fé, que diz que nós estamos entendendo o que está acontecendo. Então, nessa minha caminhada, na sua caminhada, possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nada pode me demover do amor que está em Cristo Jesus. E aí no final desse texto de 2 Timóteo 4, ele tem saudações e bênção a todos os irmãos. Então, mentalmente, com carinho, como hoje, não temos o contato, não podemos estar juntos, mas nominalmente nós lembramos das pessoas. Então ele diz assim: olha, sauda Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos os irmãos, muitos aqui citados nominalmente, pelo carinho que ele tinha, pessoas que, se possível, dariam a roupa do corpo para Paulo, dariam dos seus próprios olhos para que Paulo enxergasse melhor, mas não estavam ali presentes, não estavam juntos, mas o carinho e o amor estavam no coração do apóstolo. Assim deve ser conosco também. Não podemos estar juntos, mas em oração, unidos de coração. Isto que é real, isso que é verdadeiro, porque muitas vezes podemos estar na igreja sentados perto de alguns irmãos, mas não temos comunhão com ele, não estamos nos dando bem, mas não deve ser assim. Devemos ter todo o amor e devemos estar
citando nominalmente a Deus em oração para com os nossos irmãos, para que Deus os abençoe. E o importante dessa história toda é que Paulo sabia que o Senhor era com ele, o Senhor o assistia, o Senhor dava força diária a ele. Isso ele tinha a maior convicção. Eu tenho a maior convicção que Deus supre as minhas necessidades emocionais, mentais, físicas, nada tem me faltado, é o meu testemunho. E o apóstolo Paulo fala dessa maneira: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que cântico, que dedicação, que afirmação do apóstolo para dizer estas coisas do Senhor. E isso está no meu coração, deve estar no seu coração, que Deus é tudo para nós, o Senhor Jesus é presente nas nossas vidas. Podem me faltar todas as pessoas, mas o Senhor não faltará para comigo. Ele me livra da boca do leão, me livra de todos os males. Mas Paulo era um ser humano e nós somos seres humanos. A Covid ataca as pessoas e para alguém não acontece nada, bem dizer nada. Para outros se agrava e até leva à morte. Então nós sabemos que temos estruturas diferentes, DNAs diferentes. Nós somos pessoas de emocional diferente. Um é de um jeito, outro é de outro. Às vezes pode ser o irmão gêmeo que seja, mas eles são diferentes na sua personalidade, no seu jeito de ser. Então, cada um vai receber isto, cada um vai entender os impedimentos, cada um vai sofrer com esses impedimentos. Outros vão saber que isso passa, que Deus é acima de tudo. Outros vão estar ali sofrendo, vão entrar numa certa depressão, um certo medo, um receio. E Paulo, mesmo sendo assistido por Deus, desejou ardentemente a presença dos amigos e da solidariedade humana. Irmãos, não tem nada de errado quanto a isso. Você pode ser um crente fiel, mas que está no leito de hospital, está temeroso, está angustiado, sabe que Deus está presente, sabe que Deus está sustentando, mas não há nada de errado de querer estar na igreja, de querer ter uma oração, de querer estar com os irmãos, de querer ter companhia de familiares. Não há nada de errado com isso. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Algum fator impediu Paulo de visitar os irmãos em Roma. Não sabemos o que é, mas o texto aqui nos diz: Paulo tinha amor pelos cristãos de Roma, desejava vê-los, e lá em Romanos 1,13 está escrito assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Muitas vezes nós queremos fazer uma visita maior de alguém que está em outro estado, mas não tem nem o dinheiro da passagem. Então algum impedimento existe. Ele gostaria muito de estar visitando, mas uma enfermidade, uma falta de recurso, não sabemos aqui o que exatamente, mas ele não poderia estar fazendo aquela visita tão gostosa que ele queria fazer para os irmãos em Roma. Impedimentos.
Também temos impedimentos, irmãos, pelo Espírito Santo. E devemos atentar bem para isso. Quando Deus fala não, é não. Mesmo que seja pelo Evangelho, mesmo que seja para as coisas de Deus, o exemplo que nós temos clássico quanto a isso: devo ir à igreja ou devo dar assistência ao meu filho que está com febre em casa? Com certeza, irmão, dê assistência ao seu filho, ao seu parente que está enfermo em casa. É isso que Deus quer de você. Então, impedimentos pelo Espírito Santo. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. A intenção era boa. Os homens fazem os planos, mas a resposta certa vem de Deus. Atente para isto. Mas nesse contexto, por que o Espírito teria impedido algo bom? Mas olha só, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente, procurando partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, Deus tinha esse plano, tinha esse propósito, impediu de ir para um outro lado. Às vezes, olha, vou para lá porque lá tem muita gente, eu vou falar de Cristo, e Deus estava preparando para ele se encontrar com uma família, se encontrar com os macedônios, para que anunciasse ali o Evangelho. Então, na visão, agora tirado o impedimento, colocado uma ação, e ele obedece e vai para a Macedônia. Também entendemos aqui que Paulo foi impedido apenas de imediato. Deus tinha uma rota mais estratégica para o Evangelho, passando primeiro pela Europa. Posteriormente, entretanto, em decorrência dessa estratégia, o Evangelho chegou sim até a Ásia e a cada lugar por intermédio dos convertidos de Paulo na Europa. Irmãos, nós também temos, olha, impedimentos de Satanás, impedimentos por Satanás. 1 Tessalonicenses 3, 17 a 18 nos diz assim: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo em vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Satanás não queria que Paulo fosse visitar ninguém, levar o Evangelho para quem quer que fosse, e ele colocou um impedimento. Aqui nós podemos pensar: olha, eu gostaria muito de fazer isso e aquilo, mas Deus permitiu que Satanás fizesse essa situação comigo, e eu caí e torci o meu tornozelo e eu não estou nem podendo andar. Então é um impedimento que vem do inimigo, e nós não podemos fazer o que gostaríamos, embora sabemos que Satanás não tem poder sobre nós, mas ele atenta, ele tenta, ele só quer fazer o mal e quer barrar o nosso caminho. O Senhor disse, olha esse outro exemplo, o Senhor disse à igreja de Esmirna em Apocalipse 2:10: nada temas das coisas que há de padecer,
eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. O próprio Senhor avisando que por Satanás haveria essa perseguição, essa tentação, essa tribulação, num prazo certo ali de 10 dias, e aí é dito: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Satanás tem investido, tem dado impedimentos para a sua vida, mas ser fiel, fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Temos visto aí vários e vários impedimentos, mas queremos ter vitória sobre eles. Precisamos ter, portanto, perseverança para vencer os impedimentos. O significado de perseverança é ser firme, constante, é persistir, prosseguir, continuar. Não desista do seu casamento, não desista do seu trabalho, dos seus estudos, dos seus planos, dos seus sonhos, do seu ministério, do seu chamado, de sua liderança, dos propósitos de Deus para a sua vida, e siga em frente. E entenda que impedimentos vêm sobre todos. Abraão perseverou 25 anos aguardando a promessa de Deus. José perseverou 13 anos para o cumprimento dos seus sonhos. Davi perseverou 17 anos para chegar ao trono em Israel. Moisés perseverou 40 anos para liderar o povo do Egito. Exemplos da nossa sociedade: Thomas Edison perseverou em 6.000 tentativas para ver a primeira lâmpada da história acender. Santos Dumont perseverou em 14 tentativas para ver seu avião voar sem cair. Portanto, meu amado irmão, a vida cristã é uma corrida com obstáculos, com impedimentos de todas as partes. Entenda bem isso, você não está sozinho, isso acontece com todos. A nossa meta é prosseguir até o final. Tenha isso no seu coração, persevere, não desista, vá até o final com Deus, sempre com Deus. Saiba que muitas vezes você terá um impedimento, muitas vezes você será impedido de realizar algo que está no seu coração, até mesmo para propósitos divinos. Mas nunca pare, nunca fique parado para sempre. Prossiga para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Peça sim em oração ajuda, peça a Deus entendimento. Nós compreendemos, por exemplo, que esse momento é de impedimento para muitas coisas, mas Deus não nos deixa órfãos. E sabemos, portanto, que Deus é conosco, nos ajudando em todos os momentos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, querido Pai, nós temos visto que os impedimentos estão por toda parte, até o nosso direito de ir e vir, nosso direito de trabalho, nosso direito de estar assistindo o culto do templo com os irmãos, tudo por conta de uma pandemia que é real, mas sabemos disso, e que o Senhor nos abençoe, nos livre desse mal, nos livre desse impedimento, mas queremos estar entendendo que até mesmo esse impedimento tem um propósito, é para a humanidade dar uma pausa, uma parada na sua correria. E que o Senhor nos abençoe para a recuperação, que Deus nos abençoe para a volta, para fazermos as coisas úteis, boas, que nós gostamos a Deus. Opere em cada coração, dando descanso, dando paz. Tira, Senhor, qualquer angústia da alma por esses momentos de solidão, como foi a solidão do apóstolo. Que
nós possamos contar sim com pessoas queridas, amadas, nossos parentes, mas principalmente cada um tenha no seu coração que o Senhor é presente nas nossas vidas. O Senhor está sempre junto de cada um de nós. O Senhor nos ajuda a superar esses momentos. Vai no final tirar esses impedimentos para darmos continuidade. Ó Deus, por tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias. Este gozo sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor.